Se você tem que lidar com um conluio de pessoas que querem manter os seus privilégios e o machismo, sobretudo, você faz o quê? Oi, mais uma vez estou aqui com meu Notas Urbanas para bater um papo com vocês. Bom, eu abri esse canal porque a minha intenção era provocar vocês e fazer um convite ao pensamento reflexivo da nossa sociedade, do dia a dia e dos acontecimentos da semana, do país e do mundo. Bom, os meus dois últimos vídeos, um foi a culpa do PT, que era uma ironia, porque toda a culpa de tudo que aconteceu de ruim nesse país é do PT, né? Até da sua tia que morreu, a culpa é do PT. E o outro era uma ironia absoluta, falando que eu tinha acordado e que eu não tinha mais nada a ver com aquilo que eu fingia que eu era, uma pessoa progressista e humanista, aliada à esquerda, mas que na verdade eu queria dinheiro e ir para as Maldivas. Bom, o que aconteceu? Como eu patrocinei esses vídeos no Facebook, muita gente assistiu, pessoas que eu não conheço, e várias dessas pessoas se comunicaram, algumas elogiando, muitas criticando. Ok, faz parte do jogo, mas também tem umas ameaças veladas, não ameaças de morte, não chegou a esse ponto. Mãe, não se preocupe. Mas comentários desagradáveis, ataques, ok. Tô provocando? E a provocação pode ser positiva e negativa. Tô no jogo, pelo menos por enquanto. Pelo menos enquanto não for perigoso. Porque é dessa maneira, tipo, eu ouvi o galo cantar e não sei aonde, que as pessoas vão reproduzindo coisas sem conferir a respeito das pessoas, a respeito da honra, da moral, da ética, do trabalho. Coisas que acabam com a vida de uma pessoa. Isso não está acontecendo comigo, graças a Deus, tudo bem. Mas eu fiquei pensando sobre algumas coisas que já aconteceram no país. Então, por exemplo, se você tem uma trajetória, vamos supor, tá? Vamos criar aqui um caminho. A pessoa está indo bem e de repente, pá, acontece um negócio e ela passa a ser julgada. Hoje em dia se chama de cancelamento e acaba tudo que ela estava construindo. Sim, às vezes ela erra profundamente. Não é fake news, ele é comprovado e a carreira ou a vida pessoal entra em desgraça, digamos assim. Passa por uma turbulência gigante. Mas vamos supor, vamos pensar um menino jovem, se interessa pelas letras, estuda num país que é difícil pra caramba, que a gente tem pouquíssimo acesso à educação, sobretudo à educação pública. Então, de cara, as oportunidades já não são iguais para todo mundo, mas quem é mais à direita pensa, quem se esforça consegue. E não tem que ter cota, não tem que ter nada, porque todo mundo tem o mesmo direito. Sim, todo mundo tem o mesmo direito, mas as pessoas não saem do mesmo lugar. Elas não têm as mesmas oportunidades. Então, como é que a gente vai transformar a sociedade se você não dá condição das pessoas crescerem? Quem fala isso, com certeza tem uma posição privilegiada. Eu tenho certeza que eu recebi umas mensagens nesse sentido e eu não estou fazendo uma indireta. Eu poderia ter esse embate com essas pessoas, um embate com uma escuta boa, não uma guerra. Tá? Apesar de eu discordar plenamente desse conceito. Então tá, então só foi lá, estudou, chegou ao nível universitário, chegou à academia, virou uma pessoa super culta e aí acontece uma coisa na vida da pessoa, ela fica muito famosa, tem fama nacional, assim, e pode muita coisa, né? Porque num país que a gente mora, uma celebridade, uma subcelebridade já consegue um monte de coisa que dirá uma celebridade. Então essa pessoa abre mão do caminho que ela fez e não cede ao caminho da celebridade, da celebritite, e ganha dinheiro com isso. Não, ela pega tudo que ela aprendeu de base, de construção de sociedade mesmo, uma pessoa que estudou e conseguiu e sabe qual é o trânsito e o acesso do pequeno mundo para o grande mundo, e ela resolve transformar a vida acadêmica dela, depois de uma vida pública, né, porque está famosa, numa vida política, digamos. Se liga a ativismos, se liga a todas as causas de inclusão, atento com a fome, com as questões humanitárias, as pautas LGBTQIA+, os indígenas e o fim da corrupção. Tá, então essa pessoa é o quê? É uma pessoa legal, certo? Tanto para as pessoas de esquerda, porque estava falando de pautas de esquerda, quanto pessoas de direita que acreditam na meritocracia, e essa pessoa mereceu. E tanto também para a indústria, né? A indústria de notícias e de revistas, celebridade, né? Aí essa pessoa que não fez nada de errado, só fez coisas talvez que fossem contra ideias de outras pessoas, ela é atacada por todos os lados.
tá? Vamos supor que esse menino, ele tenha vindo de um estado fora do eixo Rio-São Paulo e que a vida inteira tenha sido sacaneado, sofrido bullying por ser gay. E já leva esse caminho a vida inteira. Então isso está dentro da batalha dele, certo? E aí ele vai trabalhar e os colegas dele de trabalho sacaneiam ele como faziam na escola. O tempo inteiro, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí um dia esses colegas dele resolvem comemorar uma mulher que foi agredida, enaltecendo o seu agressor. Ele se revolta. E no meio dessa revolta, num dia em que tudo estava se transformando e podia dar certo, mas deu errado, ele de novo é sacaneado, chamado de bichinha, de tudo isso. Se você fosse essa pessoa, o que você faria? Você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou falando do Jean Willis. Sim, e aí as pessoas odeiam o Jean Willis. Ah, eu não quero saber, eu odeio esse cara. Ah, eu odeio essa bicha, eu odeio essa pessoa. E essa pessoa que teve esse caminho que eu te falei, cuspiu na cara do atual presidente quando ele estava sendo chacoteado dentro do Congresso Nacional no dia do impeachment, onde o presidente da República, na época, deputado, estava enaltecendo um torturador, e no caso, torturador de uma mulher, na frente de todo mundo. Ninguém parou esse cara, mas parou o outro. Parou o cara que estava defendendo as pautas humanitárias, assim como também calaram a boca da Marielle. Calaram mesmo, mataram ela. O que a Marielle fez de errado? Para você, que fala, detesta a Marielle, e agora tudo é Marielle. Não, a Marielle é um símbolo. Marielle é um símbolo de todas as mulheres pretas, dos homossexuais, dos periféricos, uma mulher que lutava para as pessoas. Isso incomodava as pessoas e ela foi assassinada. Quem matou Marielle? Quem mandou matar? E por quê? Acabei de falar por quê, né? Porque incomoda as pessoas. E aí, Jean Willis começou a ser alvo de todas as fake news do mundo. Imagina se fosse seu filho, se fosse seu marido, se fosse você. Todas. Pedofilia, roubo, até do assassinato da Marielle, que ele estava envolvido. Coisas absurdas que já ficaram comprovadas em todos os sites de comprovação, em todos os lugares. Ele foi absolvido de tudo. E esse cara ficou como um símbolo para a classe média que não quer pensar, desculpa, vocês têm preguiça de pensar, como um grande vilão. E esse cara ameaçado de morte, olha o que eu falei, eu postei um vídeo e as pessoas vieram, não me ameaçaram de morte não, mas fazem ameaçinhas. Imagina o que acontece se você é ameaçado de morte todo dia, e não é mentira, tem boletins de ocorrência dele, oficiais relatando esses ataques. E aí ele de novo é eleito, e ele é eleito mais uma vez, e quem ganhou a presidência da República? O cara que elogia torturador e que ele cuspiu na cara em rede nacional. Como é que esse cara continua no país? Aí ele faz o quê? Sabendo que já tinha acontecido com Marielle e com tantas outras pessoas, ele sai do país e vai viver fora do Brasil a sua vida acadêmica e larga o seu sonho de transformar a sociedade que ele vivia, porque ele foi totalmente coagido. E você tá aí na sua casa falando assim, mas o Jean Willis, mas eu não gosto do Jean Willis. Ele cuspiu na cara do cara. Não se faz isso, gente. Tá bom, quero saber o que você faria se a sua honra é atacada o tempo inteiro. Se a honra das pessoas em volta de você é atacada o tempo inteiro. Se você tem que lidar com um conluio de pessoas que querem manter os seus privilégios e o machismo, sobretudo, você faz o quê? Você se cala? Só? Porque aí você vai falar assim, não, mas ele tinha outros meios. Sim, ele teve, ele falou, ele fez boletim de ocorrência, ele gritou, ele acusou, ele fez discursos lindíssimos e você achou chato. Ai, que bicha chata, tá falando um monte. Ai, que chato esse ativista. Mas também o Jean é exagerado. Se seu filho fosse ameaçado de morte, você ia achar exagero ele querer ir embora? Você ia chamar ele de covarde que saiu do país e continua mantendo ele nesse lugar? É sobre isso e para isso que eu faço esse canal. Você pode estar aí me odiando, mas menino, pouca condição, batalhou, virou um acadêmico, se formou, foi campeão de um programa de massa, BBB, usando a sua inteligência, estratégia e sinceridade, mostrando bons princípios. Aí ele virou um político, ele foi eleito várias vezes, ele fez um trabalho brilhante, não tem nada comprovado contra ele e ele é massacrado, inclusive por você.
Você pode não ter simpatia por ele, mas você não pode endossar esse discurso ofensivo, esse discurso de fake news, de ataque, de morte, de crime. Você, em nome da sua hegemonia ou da sua falta de interesse em pesquisar, diz que o Jean Willis, é muito chato. Não. Eu não estou falando de vitimismo nem de mimimi, eu estou falando de fatos concretos. A gente está num momento muito sério do nosso país, muito sério, que está bem dividido. E tem gente que ainda chama esse cara de mito. E tem gente que estava na Paulista hoje e ontem fazendo manifestação contra o fechamento das lojas, do lockdown, contra o uso de máscaras. Inclusive atacaram a Angela Dipp, falando que ela era comunista porque ela estava com 2 máscaras. Onde a gente vai parar? Então, vamos ser bem simplórios. Se tem 2 lados só, qual é o lado que você está? Bom, depois disso, podem me xingar, gente, não tem problema nenhum. Mas se você conseguir pensar, se esforça. E um dia, assim como Elis Regina cantou A Volta do Irmão do Enfio, que um dia Jean Willis possa voltar para esse lugar, para fazer o trabalho dele, bem feito, em paz, em honestidade, por mais que você não tenha simpatia por ele. Eu tenho.